Getúlio Vargas foi político, advogado, militar brasileiro. O mesmo governou o Brasil por 19 anos, no primeiro mandato por 15 anos, no segundo mandato por 4 anos. Ele nasceu no dia 19 de 4 de 1832, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Vargas foi o líder da Revolução de 1930, que depois Washington Luiz, assim acabando com a República Velha. Em 1917, Getúlio Vargas instaurou a ditadura do Estado Novo, ou seja, diminuiu os poderes do Legislativo, Judiciário, centralizando no Executivo, e também criou uma instituição baseada no fascismo. Vargas também censurou imprensa e artistas, proibindo manifestações e greves, incluindo partidos políticos. Getúlio Vargas ele foi um líder político complexo pela sua habilidade de negociar e conciliar os interesses. Vargas era considerado o pai dos pobres. Ao mesmo tempo que ele mantinha relações com os grandes fazendeiros, ele dançava conforme a música, ou seja, eles falavam o que as pessoas queriam ouvir. Um exemplo da influência que Getúlio Vargas tinha sobre a população foi o direito das mulheres que ele concedeu a elas no dia 24 de fevereiro de 1932. O real motivo para ele ter concedido o direito ao voto às mulheres não foi para ele achar que elas mereciam, que elas tinham o direito de votar, mas sim por uma revolta que estava acontecendo nos países vizinhos. O que Getúlio Vargas pensou, em vez de ele não conceder esse direito a elas se revoltarem e abalar o seu governo, ele foi pelo caminho muito mais fácil e lógico, que era dar o direito a elas e ser muito mais amado e ter um público muito maior ao seu lado, já que a grande maioria da população, naquela época, era mulher. Ou seja, Getúlio Vargas dança conforme a música. Getúlio Vargas foi eleito presidente 2 vezes, a primeira vez pela Assembleia Constituinte em 1934 e a segunda vez diretamente nas eleições em 1950 pelo PTB, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. O primeiro mandato, de 1930 a 1937, foi a promulgação de Getúlio Vargas, que foi eleita pela Assembleia em 1934. A Assembleia tinha a responsabilidade de elaborar e aprovar a nova Constituição, que previa a eleição do presidente pelo Congresso Nacional. Vale destacar que Vargas já estava à frente do governo provisório em 1930. Ele foi eleito indiretamente pela Assembleia Nacional Constituinte e Vargas voltou a ser candidato à presidência. O importante é que Vargas deixou a presidência 2 vezes. A primeira vez, ele foi derrubado pela Revolução de 1930. Uma vez, em 1945, foi derrubado pelo golpe militar. Após essa primeira renúncia, foram realizadas as eleições que redigiu a Constituição de 1946. Ele saiu da presidência após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a satisfação da ditadura populista que Vargas havia criado em 1937. A democratização também significou o fim da censura e a restrição dos direitos civis. Que eram características do Estado Novo, é a segunda vez, dia 4 de agosto de 1954, quando Vargas se suicidou. Em 1930, ele assumiu o poder de forma provisória e saiu em 1945. Em 1951 e saiu em 1954. Getúlio Vargas saiu da presidência e logo seguinte saiu do Rio de Janeiro, maior cidade de Natal. Ele se refugiou em São Borja, Rio Grande do Sul, antes de retornar ao poder e um tempo depois de se suicidar. Ele foi obrigado a voltar onde passou algum tempo. Foi uma forma de ser político para evitar um golpe militar e não por escolha. Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicidou com um tiro no coração devido às pressões políticas e à crise política que o país enfrentava. Ele estava em seu segundo mandato, em seu testamento. Vargas, que se sentia perseguido e traído por seus aliados e pela oposição. Ele preferia morrer a ser humilhado e Ele também expressou preocupação e interesses poderosos que contrariava. A carta revelava um de desespero de Getúlio Vargas diante da crise política que o cercava. Getúlio Vargas se suicidou por forte pressão política, abolição de corrupção, crises econômicas, etc. Em sua carta, destaca-se uma frase de grande importância, e ela se diz: céu da vida para a história. Outra coisa é a forma como a população reagiu. Diante da morte de Vargas, a reação popular foi massiva. Milhares de brasileiros saíram às ruas para expressar sua tristeza e indignação. As imagens das multidões emocionadas abalaram o país. É um dos mais importantes retratos, chamado República Populista. 3 anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas
e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Depois da morte de Vargas, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, assumindo a liderança, disse que a era Vargas tinha acabado, ou seja, a influência de Vargas já tinha acabado. Esse foi o nosso trabalho de história do 9º ano vespertino. O tema é o retorno e suicídio de Getúlio Vargas. A dupla é Gustavo e Rafaela. Agora fiquem com os erros de gravação. Junto levado do fascismo resundou. Vale ressaltar que Vargas já estava à frente do governo provisório em 1930. Pode começar. Desta vez, uma dieta, em 1950. Já em 1950, Nas eleições em 1950 pelo PTB, Partido Brasileiro. Não. Pode ir. a redemocratização também significou o fim da censura e das... Ele também expressou preocupação em interesses poderosos que havia contra. Pode começar. Pode ir. Em resumo, Getúlio Vargas se suicidou por forte... Não dá. Do Estado Novo é a segunda vez, dia 4 do... Pode ir. Pode ir. Obrigado a voltar. Características do governo. Não. Pode começar. Retornou. Pode ir. Ele estava se segundo mandato. Esse é o último testamento. Vargas... Ah, não, peraí, eu não peguei. Foi mal, esqueci. Pode ir. Ele estava no seu segundo mandato. Esse é o último testamento. Vargas que se sentia por perseguir e traído por seus aliados e pela oposição. Até a próxima!